A paz do Senhor, meus irmãos, quero deixar aqui a saudação do apóstolo Paulo, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando aqui para estar deixando mais um vídeo aí no nosso canal, já está agradecendo aqueles irmãos, aquelas pessoas que têm comentado, têm se inscrito ali e têm nos motivado, nos incentivado a nós estarmos ali, continuando com esse trabalho aí, tentando evangelizar, tentando conscientizar, trazer uma palavra de Deus aos corações. E Deus tem abençoado. O canal ali está com mais de 200 mil visualizações, mais inscritos nós temos indo recém para os 2.000, tem 1.700 inscrito ali, mas eu creio que Deus vai abençoando e nós vamos crescendo devagarzinho. Deus irá abençoar, o Deus de promessa. Eu quero deixar aqui uma passagem bíblica para a meditação dos irmãos, de todos aqueles que forem ouvir esse vídeo. Está em 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1. Os conselhos de Davi a Salomão. Davi, um personagem bíblico bastante conhecidíssimo. Salomão, também outro personagem bíblico bastante conhecidíssimo. Os dois foram reis de Israel. Davi foi pai de Salomão. Ambos reinaram num período de 40 anos. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. No decorrer do capítulo 2 existem mais conselhos. Davi continua conversando ali, falando com seu filho, mas eu quero me deter aqui então somente no versículo de número 1, aonde Davi ele vai dar conselho ao seu filho, dizendo que ele iria pelo caminho de toda a terra, ou seja, ele entendeu que o tempo da sua partida e que a sua morte estava próximo. Então ele dá dois conselhos aqui no versículo de número 1 para o seu filho, Palavra de Deus aos nossos corações, da Bíblia Sagrada, pedindo para então seu filho se esforçar e ser homem. Então sabemos que na vida nada é de mão beijada e que geralmente sabemos que cai do céu é a chuva. Sabemos que Deus manda a sua graça também. Só que para nós adquirir algo ou chegar em algum lugar, tem que ser na base do esforço. E sabemos que dependendo da situação de alguém ou da circunstância que alguém se encontra, essa pessoa precisará se esforçar mais, se dedicar mais para poder alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Então, se alguém não se levantar, não se posicionar, não partir para cima, não erguer sua cabeça e correr atrás dos seus objetivos, ela tende a ficar do mesmo jeito e às vezes alguém fica nessa situação, lamentando, lamuriando, reclamando, colocando a culpa em alguém, sempre arrumando um culpado para o seu fracasso ou para o seu insucesso. Mas aqui Davi vai dar esse conselho glorioso para o seu filho: esforça-te e sê homem. Então, na vida do ser humano, nas nossas vidas, tudo é com esforço, com muito esforço, muita dedicação, tendo que esperar, muito sofrimento. E é importantíssimo nós atentar para isso, porque quando a gente depois alcança o propósito, ou a promessa de Deus, ou aquilo que a gente
estava tendo como um objetivo em alcançar uma meta da vida, aquilo ali para quem alcança é muito valioso, se torna valoroso, porque a pessoa que lutou, a pessoa que correu atrás, que esperou em Deus, se dedicou, então ela tende a dar valor para aquilo ali e ter a noção certa de quanto aquilo ali vale, quanto que lhe custou para ela chegar naquele local, naquele determinado lugar, ou alcançar certa coisa na sua vida. Então ela vai valorizar, porque ela sabe o quanto foi difícil para ela chegar até tal lugar, ou conseguir a realização daquele sonho. Sabemos que é Deus que abençoa, Deus é que faz o milagre, mas precisamos nos levantar. Em outras páginas da Bíblia Sagrada, vai mandar nós se levantar, ou alguns outros homens de Deus, levanta-te, né? Então Deus manda nós se levantar, no sentido de se posicionar, tomar uma posição, tomar uma atitude. E aqui Davi está aconselhando para o seu filho Salomão: esforça-te. Em outras passagens bíblicas, o próprio Deus também vai mandar nós se esforçar. Ele mandou Josué se esforçar, deixou através dos profetas: esforça-te. Então, esse esforço aqui é fazer força mesmo, lutar, porque às vezes, enquanto tudo vai conspirar contra nós, vai vir um vento contrário, vai ter problema, vai ter dificuldade, então o esforço será obrigatório, vamos ter que se esforçar para não sermos varridos diante dos vendavais. Outro conselho interessantíssimo do rei Davi é que ele manda Salomão ser homem. Estamos vivendo o tempo dos meninos na fé e nos meninos da maturidade. Não me refiro a quem está na fase da adolescência, na fase de menino, ou na fase do menino espiritual mesmo, que vai para a igreja, está galgando ali, está dando seus primeiros passos, então ele está crescendo a sua espiritualidade. Então é natural que essa pessoa que chegou, que está começando, seja um menino, porque ainda está no começo, não viveu experiências, não sabe quem é Deus, não entende como Deus trabalha, então é natural. Mas eu me refiro que estamos vivendo o tempo dos meninos, daquelas pessoas que já estão há anos na igreja, já foram ensinados, já foram informados. Deus já levantou profeta para falar, Deus já levantou homens e mulheres de Deus para falar, pessoas que já foram ensinadas, já foram discipuladas e continuam sendo meninos. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios: quando eu era menino, eu andava como menino, eu me portava como menino. Quando eu vir a ser homem, eu me tornei um homem, as coisas de menino se acabaram. E o que vivemos em muitas situações é que pessoas que elas não conseguem atingir uma maturidade espiritual. E nós temos a Bíblia como a balança e como a nossa régua de medir. E ela vai nos ensinar, vai nos deixar bem claro sobre essa situação das atitudes. Então, às vezes alguém cresce, ou envelhece, ou atinge uma certa idade, mas não consegue conquistar ou atingir uma maturidade espiritual. E vai ser exatamente as suas atitudes, a sua forma de se portar é que vai evidenciar e deixar claro que aquela pessoa ainda continua sendo um menino espiritual. Torna a dizer: não estou me referindo àqueles que estão no começo da caminhada, que naturalmente vão ser meninos
acerca do entendimento, né? Que uma pessoa adulta, ela entende certas coisas e um jovem, uma criança não entende. Até aqueles que são professores, aqueles que são ensinadores, eles procuram falar ou ensinar a criança, o adolescente, o pré-adolescente na linguagem dele, por causa da sua mentalidade, que conforme for ensinado ele não vai entender. Então, estou me referindo àqueles que já são adultos, que já estão há anos na igreja, servindo ao Senhor, e não adquiriram a maturidade, continuam sendo meninos. E ouso a dizer que, conforme temos percebido, que da mesma maneira que existem as pessoas que têm um problema mental, que uma doença mental, que é denominada ou conhecida como síndrome de Down, que é aquela pessoa que ela cresce, ela chega à idade adulta, mas a sua mente não cresce. A sua mente continua sendo como de uma criança ou de um adolescente. Então, ele não entende, ele não compreende, porque a sua mente não amadureceu, não evoluiu. Essas pessoas têm que ter um cuidado todo especial com elas. Alguns geralmente frequentam a PAI, professores que já são ensinados, já aprenderam como lidar com eles. E eu ouso a dizer que dentro do meio evangélico existem pessoas que têm esse problema, a síndrome de Down espiritual. Estão 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e continuam sendo meninos na fé, meninos no entendimento, aquilo que tange, aquilo que é concernente à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e as coisas de Deus. Não conseguem ter uma visão do reino de Deus, não conseguem ter uma mente transformada segundo as Escrituras. Então essas pessoas, eu digo que elas têm uma síndrome de Down espiritual. Elas não aprendem, elas não compreendem, elas não amadurecem. Um dos motivos que eu posso diagnosticar é por o fato de não matar a velha natureza, né? Deixar a carne viva. Aí a pessoa anda segundo a carne, vai praticar as coisas da carne. E algum que possa estar me ouvindo nesse vídeo aqui, talvez deva conhecer alguém que é assim. Vem para a igreja, abandona às vezes o cigarro, abandona a prostituição, abandona às vezes a bebida, mas continua mentindo, continua sendo um caloteiro. E essas pessoas dão mau testemunho e são escândalo para a obra de Deus. Outros, às vezes, param de beber, param de fumar, param de mentir, mas continuam causando intriga. É o que é uma obra da carne, a inimizade, continua causando intriga no seio da igreja, ou aonde essa pessoa está, ela é o problema. No trabalho, na escola, onde ela está, ela é o problema. Porque tem essa situação de não ter amadurecido espiritualmente, né? Porque quem está em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quando alguém tem um encontro com Cristo, a sua mente ela é regenerada. Essa pessoa passa por uma transformação no seu entendimento. Então, a partir do momento em que a mente muda, a pessoa começa a pensar e entender e sentir, né? Porque daí ter um aspecto da alma e dos sentimentos. A pessoa começa a sentir de uma nova forma, de uma nova maneira. Então, porque na alma está a vontade,
e está o desejo. Então, quando a pessoa é transformada, coisas que lá no mundo ela desejava, que ela gostava, ela passa a não gostar mais, ela passa a sentir nojo, ela não quer mais, aquilo ali é algo repugnante. E com essa transformação na mentalidade, no seu ser interior, coisas que às vezes a pessoa não gostava, não achava legal, com essa transformação, essa libertação, a pessoa começa a gostar de ler a Bíblia, começa a gostar de estar nos cultos, começa a gostar de estar se envolvendo, ela sente um prazer em servir, sente um prazer de alguma forma ser útil na casa de Deus, né? Ela não vê uma igreja só como é um templo, é tijolo, é só uma construção, não, ela vê a igreja como a casa de Deus, né? Sabe que é um local construído para o povo de Deus reunido, está ali adorando. Ela entende que na igreja é o lugar onde as pessoas apresentam seus filhos, é o lugar onde muitos casam, é o lugar onde muitos chegam com a vida toda destruída e começam a ter uma restauração da sua vida. Muitos dão valor para a igreja porque sabem que é na igreja, às vezes chegou ali separado ou com seu casamento com problemas, e ali que foi que Deus abençoou. Então ele vai dar valor para a igreja. A igreja não vai ser só um templo, ele vai saber assim, não, ali é uma construção, é uma edificação, algo foi construído, mas ali tem algo espiritual. Ali não estão se reunindo para fazer qualquer coisa, tá? É a reunião que tem é para expor a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e para nós louvarmos a Deus. Os hinos que são entoados na igreja é um ato de adoração, é o povo reunido ali, demonstrando a sua fé pública. Quem passa está vendo ali, não, ali tem crente, ali é uma igreja, ali tem crente. Então tem essa questão dessas pessoas que não amadurecem, né? Continuam sendo meninos. Geralmente esses aí que são os problemáticos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas que pelo tempo que ele já estava ensinando aquelas pessoas ali, já era para ele ser mestre, mas só que conforme as atitudes que eles estavam tendo, eles diziam, vocês são meninos ainda, não posso dar algo mais forte para vocês, tem que dar um alimento, era para dar um alimento mais sólido, não poderia porque eles eram meninos. E outros ali estavam com contenda, estavam com um problema de inveja, de obra da carne mesmo. Eles dizem, vocês ainda são carnais. Então, o que não alcança essa maturidade espiritual das coisas de Deus, aquele que não experimenta este encontro verdadeiro com Deus, ele é um menino na fé. Ele continua sendo menino, age como um menino. Qualquer coisinha quer fazer birra, quer deixar de vir na igreja. O menino, qualquer coisinha ele deixa de dizimar. Fora aqueles que nunca dizimaram, né? Aí esse aí tá na situação mais difícil ainda, né? Faz alguma coisa que ele não gosta, quer deixar a igreja, ouve alguma coisa que ele se ofende, quer abandonar tudo. Então isso são tudo provas, sinais, evidências, biblicamente vai fazer nós entender assim, de pessoas que não amadureceram na fé, que continuam sendo meninos. E o apóstolo Paulo disse, olha, quando eu era menino eu andava que nem menino, eu me portava que nem menino, mas quando eu cheguei à fase adulta, eu me tornei um homem, acabaram-se as coisas de menino. Então, que Deus possa, né, o seu Santo Espírito, gerar o amadurecimento nessas pessoas para se tornarem adultos na fé, adultos, homens, né? Esforçai-se ser homem, foi o que o rei Salomão, que o rei Davi disse para o seu filho, o rei Salomão, te esforce ser homem, né? E fora aqueles que quer bater no peito, que é espiritual, mas nas suas atitudes mostra que são carnais, esses são um problema no seio da igreja, atrapalham a igreja de crescer. Eram vidas que eram para estar ajudando aqueles que são mais novos na fé, aqueles que têm essa dificuldade, mas eles mesmos são os causadores do problema, eles mesmos criam a picuinha, a intriga, a inimizade, né?
Então, as obras da carne são danosas para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja, a edificação da igreja. Então, vai ser a nossa atitude que vai demonstrar, né, quem é homem e quem é menino. E vai ser a Bíblia que vai a mostrar para nós nessa balança espiritual, conforme alguém está agindo, conforme alguém está andando, vai mostrar para nós, e fica muito claro, fica muito evidente. Alguém pode tentar disfarçar, alguém pode querer mostrar assim, não, eu sou espiritual, eu sou pentecostal, que nem alguns gostam de bater no peito e dizer que é pentecostal, mas na hora de agir no espírito vai para a carne. Então são pessoas que trazem prejuízo para a obra de Deus. Em vez de ajudar para a igreja e de vento em popa, já tem aí um mundo que nos odeia, já tem um inferno, o império das trevas conspirando contra a igreja, e de contrapeso tem os carnais, os meninos na fé que precisam amadurecer. Às vezes o tempo resolve, um conselho resolve, uma palavra resolve, mas, como eu estava dizendo, assim como tem a pessoa, aquela que tem a síndrome de Down, que é diagnosticado como uma doença, eu acho que tem pessoas na igreja que também têm essa síndrome de Down espiritual, são doentes, acho que eles não vão crescer nunca, não vão amadurecer nunca, já tem 1000 anos de fé, são os dinossauros na fé, são dinossauros na fé e não amadurecem nunca, fazem coisas de novo convertido, né? Toma atitude de quem está cruzão na fé ainda, assim, recém chegou ali, que murmura, reclama de tudo e não entende, para que isso, porque é aquilo, coisa e tal, aquela coisa de crente novo mesmo. E aí tu vai olhar para aquela pessoa, já tem anos e anos de fé e está agindo como se fosse um menino imaturo na fé, né? Às vezes até conhece a Bíblia, às vezes até prega, até ensina, até fala, até canta, até aconselha alguém, né? Mas as atitudes é de alguém que é menino, né? Só que o conselho para nós é nós deixar de ser menino e amadurecer na fé. As coisas de menino têm que acabar. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu andava como menino, me portava como menino, mas quando eu me tornei homem, as coisas de menino acabaram. Então, na vida do cristão tem que chegar o tempo de ele se tornar homem, ou se for mulher, porque é no sentido da maturidade, né? Chegou o tempo de alcançar a maturidade espiritual. Aí para de murmurar por qualquer coisa, deixa de ser um problema onde está, não fica criando caso por pouca coisa, não faz tempestade em copo d'água, não vai ser um encrenqueiro, não vai ser o causador da discórdia, não vai ser o intrigueiro, não vai ser aquele crente do diz que me disse, daquele que adora uma fofoca, não. Ele vai ser o apaziguador, ele vai ser aquele que vai trazer ali uma palavra de conselho, de instrução, vai ser aquele que vai ajudar quem está com uma visão distorcida, olhando para aquilo que não é para olhar. Ele vai tentar ajudar aquele murmurador a ser um adorador, vai tentar passar para aquela pessoa que ele aprendeu, para ajudar a pessoa a amadurecer. Então, que Deus possa nos ajudar, nos dar graça, porque a nossa paciência tem que ser dobrada, né? Porque a gente sabe que aquela pessoa adulta que é criança dá um trabalho a mais para cuidar, tem que ter um cuidado, um amor, um carinho, um cuidado todo especial para quem tem esse problema e entender, né? Não, ele é adulto no tamanho, ele é adulto na idade, mas ele não amadureceu, ele é uma criança, ele é um menino, ele é um adolescente. E aí as pessoas que são diagnosticadas com a síndrome de Down, nós somos adultos, entendemos perfeitamente que essa pessoa carece e necessita de um cuidado todo especial.
Na igreja também não é diferente, só que é um pouco mais difícil de ter toda essa paciência, ter todo esse cuidado com aquele que é imaturo, né? Porque daí já é uma questão de falta de conversão, às vezes de falta de temor, às vezes já é uma questão de rebeldia, né? De rebeldia, de desobediência, de dureza de coração, né? Então essas aí já muda um pouco, porque às vezes alguém tem essa síndrome de Down espiritual, que é adulto nos anos que serve a Deus, é adulto na sua idade, né? Mas a mente continua sendo de menino na fé. Por quê? Porque age que nem menino, se porta que nem menino. De que forma? Diante das situações, né? É carnal, vive dando problema, é problemático, né? Ele é um causador de problemas. E aí, só que conhece a Bíblia, não quer abrir o coração, não quer obedecer, tem que ser do jeito dele, não do jeito da igreja, né? Não respeita os seus líderes, não respeita o ministério, não respeita o seu pastor, não honra o seu pastor, e então tudo por causa da imaturidade. E por causa disso essas pessoas sofrem, porque também é um problema, acaba se tornando um problema emocional em algumas questões, e isso acaba sendo um problema que essas pessoas, elas têm os seus sonhos, às vezes têm as promessas de Deus na sua vida, e ela não vai conseguir alcançar essas promessas, porque Deus quer tratar, Deus quer trabalhar, Deus quer amadurecer, e aí Ele coloca situações, permite situações para que gere o amadurecimento. As pessoas, alguns não entendem esse trabalhar de Deus, continua sendo menino, continua sendo problemático, continua sendo o encrenqueiro de sempre, né? O causador da intriga, da inimizade, e acaba não alcançando aquilo que Deus tinha para a sua vida. E o que Deus tem para a vida de alguém é coisa linda, é coisa tremenda. Aí não alcança por rebeldia, por causa do seu eu, que é muito grande, não aceita o trabalhar de Deus, né? Por dureza de coração, e aí acaba se frustrando, acaba passando anos e anos e não tomando posse daquilo que Deus tinha, coisas lindas, promessas gloriosas que Deus tinha para realizar, e Deus não realiza. E as pessoas acabam se decepcionando, se frustrando e arrumando a culpa, arrumando um culpado. E geralmente vai dizer que é o homem. O homem se levantou contra mim, o homem está contra o meu ministério, o homem que é o culpado. Em vez de entender, às vezes, não, é eu que sou menino, é eu que sou imaturo espiritual, não aceito o trabalhar de Deus, não aceito as coisas da forma que elas deveriam, sou eu que não me coloco na posição que eu deveria, eu que não tomo a atitude que eu deveria, né? Então é isso que está impedindo as bênçãos de Deus na minha vida. Mas que cada um de nós possa seguir o conselho do rei Davi ao seu filho Salomão: esforça-te e sê homem. Quando Deus chamou Samuel, Samuel era um menino e ele não entendia a voz de Deus porque não o conhecia. Só que tem uma coisa: Samuel, ele não permaneceu menino para sempre, ele se tornou um homem. Então é assim, quando Deus nos chama, um monte de coisa nós não vai entender, não vai conhecer quem é Deus, não vai conhecer a sua voz, mas vamos se relacionando com esse Deus, vamos servindo a Ele, não podemos continuar sendo menino para sempre. Nós precisamos indo crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, né? Para nós tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. Aí agora fica a pergunta: homens ou meninos, né? Maduros ou imaturos? Que nós possa ir crescendo na graça e no conhecimento, e cada um de nós ir se tornando homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a todos. É tempo de crescer espiritualmente. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a sua vida.